Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Nós, o modelo destas conversas, entrevistas, já conhece, mas muito brevemente. São entrevistas curtas, são 20 minutos, cuja particularidade é encadearem-se umas nas outras e, como tal, constituir uma espécie de polifonia. Exatamente. E há um contributo para esta exposição chamado Arquivo, um contributo imaterial, mas ao mesmo tempo também uma celebração e um encontro de pessoas que passaram pela sociedade, que aqui permaneceram, que têm uma relação, a geometria variável com a sociedade. E a todas, quase invariavelmente, pedimos um primeiro depoimento que faça uso da memória para um pouco descrever a relação que cada uma manteve com este espaço que é plural, que é venerável, que é centenário, mas que foi espaço de pequenas histórias. Então, em princípio, é isso. Essa primeira introito que é a minha parte. Exatamente. Pois, eu sou um daqueles sobreviventes de uma época difícil da sociedade, numa altura em que houve crise também económica, e alguns autores tiveram de oferecer quadros para que os colecionadores comprassem e fizessem algum dinheiro no sentido de manter a sociedade viva e sem capotar. Realmente isso aconteceu e daí em diante as coisas foram bem asseguradas. Nessa altura eu entrei para aqui, suponho que no fim dos anos 60, talvez princípios de 70, não sei bem 70. Na altura em que o Conceição Silva, o arquiteto Conceição Silva, era o presidente da direção, que tinham, por assim dizer, roubado, entre aspas, as velhas direções, que eram muito conservadoras nos seus princípios de orientação da sociedade, o que se compreende até certo ponto, na sua própria continuidade, na sua própria memória, e assim fazia. Mas, claro, tudo estava a mudar e a Conceição Silva foi um bom representante. E eu, nessa altura, entrei para a direção, depois passei também para o Conselho Técnico e estive longamente a trabalhar aqui, que é como professor do curso de formação artística, que começou mais tarde, e eu entrei nesse curso, na parte da iniciação às artes plásticas. E, ao mesmo tempo, representei a sociedade em muitos júris, cá dentro também, fazendo atividades, promovendo exposições temáticas com colegas meus da antiga Escola Superior de Belas Artes, agora Fabril, e também no Conselho Técnico, trabalhando aqui com outros colegas que estão conhecidos, o Carvalho, o Rui Mário também já pertencia, às grandes exposições que se faziam no salão, e ainda havia a ideia dos salões coletivos, que, vou fazer a ilustrança, contrariavam um bocado, dizendo que era déjà vu, mas a verdade é que nós, num meio tão pequeno, precisamos um bocado dessa acumulação do coletivo, da comunidade de artistas, para poder ativar depois coisas, pequenos grupos. Assim fizemos as convenções de musiceiros, já numa altura avançada, já nem está nos corpos diretivos da sociedade. Mas assim, isto de uma maneira muito geral foi o que se passou comigo aqui. Fiz muitas coisas escritas para os projetos que havia, fiz exposições cá, individuais e nas coletivas. O meu currículo passa pela Sociedade de Belas Artes muitas vezes. Sim. E trabalhei aqui, portanto, praticamente sem nenhum ano de intervalo, durante 16 anos. 16 anos. Seguidos. Já estava aulas, depois já disse, do curso de formação artística também. Isso e algumas coisas, fiz também algumas intervenções na programação dos conselhos técnicos e do plano de exposições ao longo do ano.
Isso passava-se habitualmente naquela sala aqui, que antigamente lá em cima, aquela INTA, que é a biblioteca. Sim. Isso também fazendo apelo à sua memória, mas também um entendimento que pode ser, digamos, atualizado pelo contexto atual. Em paralelo, talvez, quer dizer, a sua experiência no Conselho Técnico, que tem não só uma função, eu diria, de escolha de várias propostas que aqui chegam, que aqui chegavam, mas também de programação, de proposição. Era seletiva no sentido de se apurar a qualidade da excelência de uma exposição de concurso livre. Não é? Claro. Chamados salões de trabalho, parecidas, que depois foram substituídos por outros. E outro era programar a própria ação a longo prazo ou médio prazo. O Conselho propunha a direção e depois, no acordo, chegava-se a convites ou coisas desse género que se faziam ainda. Outras era rastrear, monitorizar as propostas que nos chegavam, pessoas que queriam expor, os sócios tinham determinadas regalias, os outros não, e, portanto, isso tinha que estar. Não houve uma altura em que isso implicava, de facto, um movimento importante e visível na sociedade. Na sociedade, digo, na sociedade lisboeta, mas a tal crise que eu me falei no princípio, que é por volta dos anos 60, que a dificuldade de pagar o pessoal, a dificuldade de pagar as coisas, o envelhecimento do próprio edifício, a necessidade de fazer obra, tudo isso fez uma derrapagem, vamos dizer agora, e ficamos à beira, não é uma falência, mas até porque, como o Estado de Conceição Silva tínhamos conhecimento, mas eu não queria ir por aí. E, portanto, os próprios artistas fizeram coisas que os simuladores vieram cá comprar, e esse dinheiro, de facto, permitiu depois alavancar, como se diz agora, as atividades científicas, pedagógicas, artísticas, que se faziam aqui. Inclusive, depois, palestras e outras atividades desse género. Mas onde eu queria chegar há bocado, uma programação para aqui nunca poderá, ou pelo contrário, poderá ser o mesmo que uma programação para outro espaço. Quais as características, no seu entender, distintivas de uma instituição como esta? E quais os cuidados a ter em termos de... Eu acho que isto é diferente de uma galeria de arte. Sim, mas também de uma outra instituição. Ou de uma outra instituição similar, no que eu não conheço em Lisboa, com a dimensão mesmo. Eu acho que as exposições aqui não podem nem devem ser metidas numa rodagem de comércio, de mercado de arte, de indústrias de arte. Parece-me que não. Acho que era conveniente manter fontes de receita que fossem mais limpas, mais isentas disso, inclusive o curso funciona por essa via, mas acho que também se pode fazer por essa via. São incentivos que vêm do outro lado, das pessoas que investem em arte, investiam, agora investem menos, não sabemos porquê, mas estamos a falar de um plano teórico em geral. Sim. Portanto, eu acho que aqui devia haver uma grande linha de contactos com artistas qualificados, conhecidos, sócios ou não sócios, e fazer-se uma prospecção, ao mesmo tempo um convite a que eles se candidatassem a um determinado programa que se podia fazer, exposições individuais, exposições coletivas de grupo, temáticas, e todas elas tivessem sempre qualquer relação junto do público para se tornarem pedagógicas, se tornarem esclarecedoras do que é a arte atual, do que é a arte como um fator de civilização, e porque é que não há civilização sem arte. Claro. Portanto, isso era uma coisa que tinha que ser um ponto forte das orientações aqui. Ora, os esquemas há muitos. Claro. Há muitos. De facto, é preciso fazer uma prospecção, é preciso fazer primeiro um
um convite alargado a muitas pessoas para discutir esse problema, para participarem nele, e depois eles vão ser convidados, mas não descaracterizar a sociedade, tornando-a um centro cultural de Belém ou uma boa. Sim, tornando um espaço como os outros, não é? É um espaço diferente e, além disso, tem outra função, não é a função de invadir os médias, de invadir a sociedade, de ser aqui um ponto industrial em todo o mar. Certo. Enquanto você poderá dizer, mas e depois onde é que estão a buscar o dinheiro? sim, pois. Há formas de incentivar e de financiar instituições dessas sem cair no puro comércio. De que não haja aqui determinadas taxas a pagar por não sócios ou coisas desse género. Mas isso são pormenores. O que é importante é que a atividade cultural não tenha um afundamento no simples mercado das artes e nas conflitualidades que havia, por exemplo, de maneira ridícula e aberrante entre abstratos e figurativos. Isso foi muitas vezes nos anos 50, que é evidente, debatido aqui, o neorrealismo não precisa bater, vieram-se abstratos, os neofigurativos eram ilustradores, diziam os críticos. Hoje não são. Hoje isso devia ser paz nesse aspecto. Sim, essas dicotomias já foram ultrapassadas. Uma pergunta, não sei se já gostou no balanço, não é? Enquanto crítico de arte, a atividade que desempenhou durante tantos anos e com tanto proveito e com tanta proveito para nós que o líamos, não é? Proveito para nós que o líamos e para os artistas e para, não é? A minha pergunta, posso já colocá-la, mas tem a ver com essa... hoje em dia não há um retorno crítico exponencialmente mais reduzido do que havia durante as décadas em que exerceu... Tinha uma importância grande e era dominadora, tendencialmente. Sim. Mas fazia o seu papel cultural também e de orientação, mas era partidarizado, digamos assim, em função de determinadas escolas, de determinados conceitos de arte. Mas, enfim, ainda existe e continua, eu faço parte também. É um órgão importante, mas não era muito isento. Não era isento e não sabia muito os propósitos de solidariedade entre artistas como a sociedade sempre pretendeu fazer. Mesmo o próprio Conceição de Silva, quando fez a sua encomenda para o hotel do Algarve, Balaia, ele fez, como os artistas expunham aqui, muitos, mas eram os artistas que ele considerava excelentes. Não fez concurso nenhum, não fez nenhuma relação mais aberta, outras pessoas interviram. Estavam-se a direito. Eu estava a fazer um hotel que ia dar, ia vender. Estava a fazer uma escolha que não podia fazer aqui, não é? Então eu não podia fazer aqui. Mas fez a partir de muitos autores que passaram por aqui. Mas essa falta de retorno crítico é mortífera para qualquer cena artística, julgo eu, e é precisamente nesse contexto que hoje estamos a viver. Apesar de haver outras formas de fazer crítica na internet, por exemplo, mas a minha questão tem a ver com isso. O que é que, da sua experiência, acha quer dizer, esse fenómeno externo à própria Sociedade Nacional de Belas Artes pode também ser um fator de, eu diria, travamento, pagamento das atividades aqui. Sim, quer dizer, não há uma, quer dizer, uma coisa são as condições próprias de cada instituição e depois outras são... Quer dizer que há aí quem embora fosse tendencial, porque não era só aí que não dava todos os... Não, dava fundamental. Um prémio mesmo, só que trabalhava com empresas. Hoje é talvez mais autónomo. Sim, tem um funcionamento diferente. Outros profissionais... Outros profissionais foram aparecendo, e evidentemente funcionam de outra maneira. Mas eu acho que essa dissolução da atividade crítica depende, por um lado, dos jornais. Os órgãos da comunicação social são
cada vez mais desinteressados pela realidade artística, digamos, nacional, mas, se quiserem, em Lisboa e Porto, nas grandes cidades, somos interessados porque não nos faz vender nada. Não somos interessados como a Joana Vasconcelos. Mas isso está por uma. Isso é um fenómeno, é um fenómeno da natureza. É um espetáculo. É mercadoria também, é uma coisa que tem outra importância. E é um campo já quase do sociológico. Exatamente. Portanto, eles, isso, correm rapidamente e fazem páginas e fazem capas. O próprio Jornal de Letras e Artes, que devia ter um interesse muito particular para aquilo que ele chama de classe média dos artistas, não tem. Ele vai justamente a esses fenómenos públicos, mediáticos, sim, e usa na capa, usa cá dentro 3, 4 páginas, e depois um dos críticos habituais lá dentro, eu sou eu, faz uma coisa pequenina que fica numa página, antes de uma página, agora é uma fotografia e uma notícia. Mas o Jornal de Letras, eu acho, tratou com profundidade e com o crítico essa questão. Sim, como é que estão a Joana Vasconcelos? A Joana Vasconcelos ocupa espaço, mas neste caso é mais uma questão de legitimidade ou de ilegitimidade, quer dizer... Eu não, com certeza, mas muito interessante esse exemplo. Passou-se com a Paula Veiga, com o Mar, até com o João Logan. Portanto, o próprio JPL fazia isso. Os outros jornais também fazem isso, mas de resto o jornal teve uma coluna, mas depois tinha vários escritores a escrever, tinha o Baixa de Sousa, tinha o João Miranda, tinha o Alexandre Melo, havia uma pluralidade de opiniões. E até revistas que houve, como a Opção, aí chegou a haver uma espécie de guerra entre mim e o Ernesto de Sousa. Sim, mas isso era sensacional, não é? E isso é muito importante para as pessoas que leem, tomem ou não partido, mas esclarecem-se através disso. E nós não temos essa atividade. Claro. É uma coisa que passa no próprio Expresso. Sim. Era possível o Celso e agora eu não vejo, quase, não. Eu acho que já não é nada, apesar de ler sempre com muito agrado o José Luís Porfírio. Estas conversas são um fósforo. Vamos ter que passar ao próximo convidado, ou ao próximo convidado. Mas convidamos-lo a ficar connosco para nos ajudar a conduzir essa entrevista. Aliás, estas coisas, no meu caso, têm que ser trabalhadas, ou tratadas, ou faladas, com outra preparação e durante mais tempo. Porque há muitas coisas de que eu fui testemunha, claro, que participei, fui ao estrangeiro, em função da sociedade. Sim. Essas coisas fazem parte. Sim, mas nós gostaríamos muito, isto é um lançamento de conversa, que tudo o que quiserem para fazer depois daquilo, ou qualquer coisa, que eu possa ajudar, naquilo que saibam, dos meus arquivos, das coisas. Muito bem, agradecemos muito. Okay. Obrigado. Vou utilizar a vida clara. Vamos lá. Não se faz agora. Passa no meio de cadeira. Bem-vindo. Já sabia, não estava a ver como é que era até. Viu alguma coisa?